mundo comemorou hoje os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Neste período, o pontífice entrou para a história com cenas que marcaram o mundo. Habemus Papam. Há 10 anos, o argentino Jorge Mário Bergoglio se tornava o primeiro Papa sul-americano e o primeiro jesuíta a se tornar chefe da Igreja Católica. Irmãos e amigos, bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude. A única visita do pontífice ao Brasil foi em julho de 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude. Francisco emocionou os brasileiros em uma jornada que entrou para a história, reunindo mais de 3 milhões de peregrinos em Copacabana. Emocionado, Francisco também visitou a Basílica de Nossa Senhora em Aparecida. Queria bater em cada porta, dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho. Não um copo de cachaça. Falar como amigos de casa, ouvir o coração de cada um, dos pais, dos filhos, dos avós. Não muros, mas pontes. Uma igreja em reconciliação e diálogo. Nestes 10 anos, Francisco lutou contra a miséria, guerras e criticou duramente os países europeus após a morte de imigrantes que buscavam refúgio na Europa. Francisco pediu que a dignidade humana seja maior do que o lucro. Meno fucili venduti sprovvedutamente. E foi assim por onde passou. Durante uma visita aos refugiados em Lesbos, na Grécia, o Papa denunciou que o Mediterrâneo estava se tornando um cemitério frio e sem lápides e chamou a situação dos imigrantes na Europa em um naufrágio da civilização. O Mediterrâneo está diventando um freddo cimitero senza lapidi. Fermiamo questo naufragio di civiltà. E a luta por um mundo melhor transpassou os muros do Vaticano. O Papa criticou as armas nucleares, como na visita à Tailândia e ao Japão. O uso delle armi nucleari è immorale. E non solo l'uso, anche il possesso, perché la pazzia di uno può distruggere l'umanità. Francisco também fez críticas firmes contra a guerra na Ucrânia e no mundo. La guerra è una pazzia. E o Papa Francisco visitou diferentes países nestes 10 anos. Foi assim no Chile, no Cazaquistão, no Bahrein, na República Dominicana do Congo, no Sudão do Sul, na Bolívia e no Paraguai, em diferentes países. Francisco coleciona momentos históricos. Foi o Papa que ajudou o mundo e a Igreja durante o período da pandemia. Sozinho na Praça de São Pedro, em outra cena que entrou para a história, Francisco realizou a oração Urbi et Orbi e pediu a Deus o fim da pandemia. Foi durante o pontificado de Francisco que 2 papas importantes da Igreja recente se tornaram santos. Em uma cerimônia no Vaticano, São João Paulo II e São João XXIII foram canonizados. Francisco também emocionou ao lado do Papa Emérito Bento XVI. Francisco orou ao lado do Papa Emérito, pediu conselhos, esteve lado a lado por uma igreja mais humana e missionária. Fratelli e sorelle, buonasera.
come vorrei una chiesa povera e per i poveri. E no dia 31 de dezembro de 2022, se despediu do Papa Emérito, realizando no dia 5 de janeiro a Santa Missa com as exéquias do Papa. A missa reuniu milhares entre conservadores e progressistas no Vaticano. Para promover uma igreja mais transparente e aberta ao diálogo, Francisco foi firme no combate ao abuso de menores, escândalos que o Papa reafirmou que envergonham a Cristo e a Igreja. Para isso, Francisco criou procedimentos para apurar as denúncias, pediu perdão às vítimas e criou comissões em igrejas ao redor do mundo contra os crimes praticados por religiosos. L'obiettivo della Chiesa sarà quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano. Para o professor Luciano Gomes dos Santos, o legado do Papa reflete uma igreja mais aberta e em saída. Uma igreja que se coloca a serviço da vida e das pessoas. Podemos resumir que nesses 10 anos de pontificado Papa Francisco, o que está na sua centralidade é o amor e a misericórdia de Deus, que é capaz de colocar sem saída, capaz de cuidar dessa casa comum, propondo uma amizade fraterna para que o mundo e as relações se tornem mais humanizadas. Sulamita França, olha, o Papa Francisco realmente faz um trabalho excepcional diante da Igreja e do mundo. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes próximo, na Jornada Mundial da Juventude e aqui no Brasil em 2013 e também em 2016 na Polônia. Estar presente em um evento com o Papa realmente é algo magnífico. Eu queria que você contasse pra gente, Sula, como é que foi aí o dia de comemorações do pontificado do Francisco no Vaticano nessa segunda-feira. Exatamente, Elias, ele que comemorou 10 anos hoje do seu pontificado. Então, Elias, ele fez uma série de entrevistas e, claro, uma delas foi para o canal oficial do Vaticano, o podcast Vatican News. E ele criticou os estados totalitários. Líder de uma igreja em crise, o ex-arcebispo de Buenos Aires optou pela transparência econômica e tolerância zero para abusos sexuais, respeitando as posturas mais tradicionais em relação ao celibato, aborto, casamento homoafetivo e também homossexualidade. O Papa argentino se identifica com uma igreja que pede, acima de tudo, justiça social, que defende os migrantes que fogem da guerra e da miséria e que é sensível também à ecologia e à natureza. Durante esses 10 anos, o chefe da Igreja Católica se posicionou sobre a atual política internacional e denunciou a situação na Ucrânia desde o início da guerra e se ofereceu como um grande mediador. Francisco começou essa semana com um novo conflito com um país da sua região, a Nicarágua, ao criticar os seus excessos autoritários e os ataques contra a igreja após a condenação do bispo do país. A reação levou então o governo da Nicarágua a considerar romper relações com o Vaticano. Papa Francisco considerou na sexta-feira como ditadura grosseira o regime do presidente Daniel Ortega em uma entrevista a um meio digital argentino. Nas inúmeras entrevistas concedidas por causa do seu 10º aniversário do seu pontificado, o Papa voltou a abordar o tema da guerra, especialmente na Ucrânia. Elias. Pois é, Sula, o pontificado do Francisco já aí coleciona 10 anos de falas importantes e a gente segue também acompanhando todos os detalhes, afinal de contas, ainda há muito que ser feito. O Papa continua também com a reforma da Igreja Católica, muitas questões importantes, uma igreja mais aberta, mais acolhedora a todas as pessoas. Obrigado pelas informações, Sula.